Então, a gente vai apresentar sobre o Jean-Paul Sartre, e ele foi um filósofo e crítico francês, sendo considerado um dos maiores pensadores do século XX e representantes da filosofia existencialista, ao lado dos filósofos Albert Camus e Simone de Beauvoir. Sartre nasceu em Paris no dia 21 de junho de 1905 e ele era filho de Jean-Baptiste Sartre e de Anne-Marie Schweitzer. Ele ficou órfão do pai muito cedo, quando tinha apenas 1 ano de idade. Diante disso, ele mudou-se com sua mãe para a cidade de Meudon, próxima à capital, onde passaram a viver na casa de seus avós maternos. Desde cedo, Sartre lia muitos clássicos e se interessava pelas artes, especialmente o cinema, tanto que mais tarde o levou a escrever peças de teatro e novelas. Com apenas 10 anos, ele ganhou sua primeira máquina de escrever e se ingressou no Liceu Henri VI de Paris. Com 19 anos, ele ingressa no curso de filosofia da Escola Normal Superior, onde ele conheceu Simone de Beauvoir, que virou sua parceira intelectual e amante por toda a sua vida. Ele graduou-se em 1928 e trabalhou como professor, e com isso ele decidiu aprofundar seus conhecimentos na filosofia existencialista, para assim ele criar sua própria teoria. Logo ele ganhou uma bolsa de estudos e foi estudar no Instituto Francês em Berlim, e neste momento ele dedicou seus estudos da fenomenologia e existencialismo de alguns filósofos. Ele participou da Segunda Guerra Mundial como meteorologista e ficou preso nos campos de concentração de Trier, e por motivo de uma doença ele foi liberado. Por conseguinte, ele fundou o grupo Socialismo e Liberdade, e Sartre foi um intelectual engajado, e ele filiou-se ao Partido Comunista Francês, de onde participou de muitos movimentos sociais, tal que o movimento estudantil de 1968. Em 1945, ele juntou seus intelectuais, Simone de Beauvoir e Merleau-Ponty e Raymond Aron, e fundou a revista de filosofia, Os Tempos Modernos. E um fato curioso da vida de Sartre é que ele se recusou a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1964. E o que ele disse quando ele se recusou foi que nela invoquei duas espécies de razões, razões pessoais e razões objetivas. As razões pessoais são as seguintes: minha negativa não é um ato improvisado, sempre recusei as distinções oficiais. E Sartre também ele faleceu na sua cidade natal no dia 15 de abril de 1988. Não, de 1980, com 75 anos. E é isso a biografia de Sartre. Tá. Eu vou falar um pouco sobre as ideias do Sartre e o pensamento dele, básico. Então, o Santos já falou sobre a história e a vida dele. E eu vou falar então sobre o pensamento. Para entender o pensamento do Sartre, a gente primeiro precisa entender um pensamento, uma ideia que precedeu o Sartre por alguns anos. É uma ideia do Platão e do Aristóteles. Essa ideia é do essencialismo. O essencialismo é uma ideia que o Platão e o Aristóteles fizeram, e eles acreditavam que tudo tinha uma essência. Ou seja, tudo no universo tem alguma coisa que caracteriza aquela coisa. Essa coisa seria a essência. Então a essência caracteriza esse objeto ou essa pessoa. E essa essência é inerente daquele objeto ou daquela pessoa. Então, se pegar uma faca tem o lugar que te segura e a lâmina. O que é a essência da faca? A essência da faca seria a lâmina, porque se tu tirar a lâmina, ela é só um pedaço de madeira que te segura. Mas se tu tirar o pedaço de madeira, ela ainda é uma lâmina que dá pra cortar, dá pra enfincar em alguém, dá pra passar manteiga, dá pra fazer um monte de coisa. Ela ainda é uma faca. Uma faca ruim, mas ainda é uma faca. Então é isso que seria a essência da faca. E uma parte importante do essencialismo é que a essência precede a existência. Então, em termo humano, seria um ser humano tem a razão dele viver antes dele viver. Então, eu, por exemplo, o meu futuro, a minha razão de viver já teria sido determinada antes de eu nascer. E essa ideia permaneceu muito forte até o século XVIII e XIX, onde o Sartre disse, não, peraí, a existência tem que vir antes da essência. E ele disse isso porque, se tu pensar no termo humano, quando você nasce, a gente não vive num mundo determinístico. Então, o teu futuro não está determinado ainda.
o que determina o teu futuro vai ser você, suas experiências, a tua vida, tudo isso vai culminar num propósito teu, inerente teu, que seria a tua essência. Então essa é a ideia do Sartre e é a ideia que fundou o existencialismo. Que a essência vem depois da existência. E isso foi uma ideia muito revolucionária na época, extremamente revolucionária, porque quis dizer que a gente é livre para fazer o que a gente quer, que a gente não tem como falhar na nossa vida, porque o único jeito de falhar é se existe alguma coisa determinada, mas se não tem como a gente falhar, entendeu? O único jeito que a gente pode falhar é se a gente não viver autenticamente, que eu vou falar sobre isso já já. Enfim, o Sartre falava que a gente era, como é que é a frase? Condenado a ser livre. Por que ele disse isso? Porque quando ele estava lá na sociedade, estava vivendo, ele olhava para o mundo, olhava para as pessoas, do jeito que elas viviam, e olhava para elas e pensava que não tem um código moral ou uma ideia de um valor que todo mundo divide. Todo mundo tem um mesmo código moral. Ele percebeu que não é todo mundo que tem o mesmo código moral. Que todo mundo tem um código moral diferente. E todo mundo pode escolher o código moral com o decorrer da vida. E é por isso que ele dizia que a gente é condenado a ser livre. Não existe nada nos impulsionando a viver de um certo jeito. Com um certo conjunto de valores. E é isso que o Sartre pensava. E além disso, se você escolhesse viver de acordo com algum código de valores, conjunto moral, você vai estar escolhendo viver com esse código de valores. Você está escolhendo, é uma escolha tua, somente sua, de escolher esses valores. E mesmo se tu escolher seguir, tipo, Papa ou alguma coisa assim, você vai estar seguindo uma pessoa que é livre também. O Papa, por exemplo, ele não... Antes de nascer, a gente não tinha como saber que ele seria o Papa. Ele só se tornou o Papa por causa das experiências de vida dele, por causa da vida dele, que se tornou a essência dele virar o Papa. O motivo dele viver para ele pode ser se tornar o Papa. E quando ele se tornou, ele completou a vida dele. Então é isso que o Sartre falava. Que mesmo se tu seguir alguém, essa pessoa vai ser livre também. Então, no final, todo mundo é livre. Porque tu vai estar seguindo alguém livre. E tu vai estar fazendo a escolha livre de seguir essa pessoa livre. Ele dizia que essa figura de autoridade não existe. Que alguém que se diz autoridade não é autoridade. Porque para ser autoridade tu precisa saber mais. Tu precisa ter... Não tem como alguém saber mais que você. Uma coisa que você não... Tipo, não tem como alguém já ser uma autoridade. Porque essa autoridade, ela é uma pessoa livre, ela não é uma pessoa com resposta do mesmo jeito que você é. E esse negócio de resposta é importante, porque o Sartre dizia que o absurdo é alguém viver em busca das respostas, num universo que não tem resposta. Então, por isso que ele dizia que não tem autoridade. Porque se tu tá seguindo uma pessoa, uma figura de autoridade, essa figura é falsa. Porque essa pessoa não tem mais resposta que você. Porque não existe resposta certa. Isso que ele dizia. Se a gente não vive num universo determinístico, com alguma coisa que vive em cima da gente, não tem como existir um conjunto de respostas que é completamente certo. Então por isso que a ideia de autoridade não existe. E por isso que a gente é condenado a ser livre. E voltando no negócio de absurdo, o absurdo é uma coisa que o Sartre inventou, essa palavra, existia antes dele, só que ele falou, absurdo é a busca por respostas num universo onde não existem respostas. E ele também fez a palavra autenticidade no existencialismo. A autenticidade, a vida autêntica, é a vida onde o indivíduo reconhece a sua liberdade,
apesar do absurdo. Então, a pessoa que vive autenticamente é uma pessoa que vive livremente com o seu próprio conjunto de valores, apesar dela saber de que não existe uma resposta certa e que ela pode estar fazendo tudo errado. Mas não existe tudo errado e nem tudo certo. Porque não existe nada em cima da gente falando que existe um certo ou um errado. Então é isso que é a vida autêntica. E como o Sartre era uma pessoa acadêmica, ele tinha uma história que ele usava para contar a vida autêntica. É uma história verdadeira de um aluno que ele teve que se deparou com um dilema. Ele tinha que, esse aluno, um jovem, na Segunda Guerra Mundial, ele tinha que fazer uma decisão. Ele tinha que ou ir para guerra ou ficar em casa ajudando a mãe. Ele acreditava na guerra, ele queria ajudar a guerra, mas ele também queria ficar com a mãe, porque a mãe era uma senhora que não tinha habilidade de viver sozinha. Então esse é um perfeito exemplo de um dilema onde nenhum conjunto moral, nenhum livro de valores vai te ajudar a responder. O Sartre dizia que é um dilema sem resposta, que não tem como você falar que uma resposta é melhor que a outra. Porque se tu for pra guerra, tu vai ser um pequeno soldado numa causa enorme. Mas se ele ficar em casa, ele vai ser uma grande pessoa numa causa relativamente pequena. Ele vai estar ajudando uma pessoa, só que ele vai ser a pessoa ajudando aquela pessoa. Ele vai ser 100% da ajuda. Na guerra, ele vai ser uma pequena fração numa coisa muito maior, que vai ajudar milhões de pessoas. Então, as escalas são diferentes, só que a escala dele é diferente também. O que ele vai estar fazendo é diferente. Então, não existe uma resposta certa e não existe nenhum código moral pré-feito que vai te ajudar a responder. Então, é isso que o Sartre dizia e é por isso que a gente é livre. Porque a gente vai escolher o nosso próprio código moral e o único jeito de responder essa pergunta é vivendo autenticamente. Então, como é que o jovem responde a pergunta? Ele tinha que pegar a situação, exército ou ajudar a mãe, e nenhuma das duas respostas é superior. Porém, a partir do momento onde ele escolhe uma resposta, aquela se torna a resposta certa. Se ele escolher ficar com a mãe, aquela resposta, a resposta ficar com a mãe em vez de ir para a guerra, se torna a resposta certa. Porque o jovem escolheu essa resposta com base no valor que ele tem, que ele criou livremente, que é o valor que ele adquiriu com a vida dele. Ele usou esse valor e escolheu uma resposta. Sendo que não tinha uma resposta certa, ele criou uma resposta certa com base na experiência dele. Porque, como não tinha resposta certa e era a vida dele, ele era livre para fazer o que ele quiser. Então, essa é a resposta certa. A resposta certa não é nenhum dos dois, mas os dois ao mesmo tempo, dado que a resposta certa é a resposta que ele escolheu. Dado que ele escolheu a resposta autenticamente. Ele escolheu a resposta sabendo que não existia uma resposta certa e ele usou os valores que ele criou, que ele adquiriu durante a vida dele. E era isso que o Sartre falava e era esse exemplo que o Sartre dava. E é isso, basicamente, o que o Sartre acreditava. Ele criou o existencialismo, basicamente, ele fundou o existencialismo. E é isso. Valeu, até ano que vem, Cássio.